sabe, Nicolas, que muitas pessoas que estão criticando, até mesmo esse tipo de questão que aconteceu no filme, se a gente pegar, por exemplo, as músicas de funk, que são muito divulgadas na rádio, e a rádio não tem uma questão de idade, porque a criança tá indo pra escola, tá passando ali, ela vai ouvir. Outro dia eu ouvi uma amiga minha falou que a filha dela, voltando na período escolar, ela tava na período escolar, as crianças cantando, e passou uma música falando várias coisas de sexo, né, que a gente sabe que as músicas de funk pegam pesado quanto a isso. E aí a filha dela outro dia perguntou pra ela o que era tal questão sexual. Só que a filha dela tem 7 anos de idade. E ela ficou assustada, e ela foi tentar buscar onde ela tinha ouvido esse tipo de questão, porque ela veio da escola falando isso. E ela foi entender que foi na período escolar uma música de funk. Então você não acha também que essa questão, que as músicas, tem muita coisa, que essa pessoa que criticou o filme, criticou alguma outra coisa, também, às vezes até ouvinte de funk canta e tal, e ela não vê isso no cenário dela? Pois é, não, hoje tudo são os dois S's, né, que mais vendem no Brasil. Sexo e sangue. Qualquer coisa que tiver um dos dois vai vender. Então a gente para perceber que a nossa cultura, o sinal disso é que a nossa cultura tá doente. A gente não tem cultura, a gente não produz cultura. A cultura é algo que o Olavo divide em 3 coisas. Ela é lúdica, entretenimento e lúdica, você pode fazer isso pra poder se entreter, você pode gerar dinheiro com isso, e você pode usar pra fins políticos, a cultura. Eu não sou contrário de você ganhar dinheiro com a cultura, eu não sou contrário de você entreter com a cultura, eu não sou contrário de você fazer política com a cultura. Contudo, não pode ser só isso. Então nada da nossa cultura te traz um sentido de vida. Nós não temos nada que hoje a gente olhe e fala assim, poxa, isso tá me aproximando do meu sentido de vida, não. Porque você vê um filme pra se entreter e só. Você escuta uma música pra se entreter e só. Você vai no teatro pra se entreter e só. Você faz ali uma música pra fazer campanha política. Você faz ali algo pra uma cultura só pra ganhar dinheiro. Então, no fim das contas, o que é a cultura brasileira? É o modo de ser de um povo? Então é aquilo que nós damos testemunhos do nosso modo de ser? Então nossa cultura é homicídio, nossa cultura é corrupção, nossa cultura é infanticídio, nossa cultura é sexualidade precoce, nossa cultura é abuso sexual, nossa cultura é roubo, nossa cultura é latrocínio. E é isso que passa 24 horas no jornal. Então a cultura não é um modo de ser do povo. A cultura tem 2 aspectos, é um sentido de cultivo e de culto. Ou seja, aquilo que você cultiva, que você presta atenção, e um sentido de culto, que você presta ali, de fato, algo que é maior do que você. Tá prestando um amor àquilo. O que hoje nós temos na nossa cultura que a gente para e fala assim, poxa, isso aqui é legal, tô valorizando isso aqui. Custou tempo, foi difícil fazer aquilo. Nada. Praticamente nada, né? Então, eu acho que hoje a nossa cultura ela demonstra o quão doente a nossa sociedade tá. Parece inacreditável o que acabamos de ouvir, de tão surreal. Primeiro ele aparece com um conceito de cultura do Olavo, dividindo em entretenimento, faturamento e ganho financeiro e uso político da cultura. Depois se mostra contra o uso político da cultura. Mas Olavo não advoga a ocupação de espaços na cultura para combater a esquerda politicamente? O seguidor está indo contra os ensinamentos do mestre. Depois, Nicolas confunde cultura com notícias que vendem, sangue, sexo, crimes. Enfim, de cultura o cara não disse absolutamente nada. Interessante a lógica desta falsa direita. Discordar do uso político da cultura, mas defender ardorosamente o uso político da fé, da religião. Seria porque na cultura estão artistas mais inclinados à esquerda e na religião. Supostamente à direita? Pergunta retórica. Claro, um conceito bem básico sobre cultura. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Onde cultura tem a ver com culto ou sentido de vida? Ela é a expressão de um grupo social, por exemplo. Gaúchos e nordestinos são grupos sociais representativos de regiões do Brasil e têm nítidas manifestações musicais, literárias, gastronômicas, comportamentais, da indumentária, enfim, de uma gama de fatores que se originam da história, da formação étnica, miscigenação e por aí vai. Formam a nossa riqueza cultural como nação, assim como ocorre em todas as nossas regiões. Indígenas, portugueses, negros, imigrantes e até os invasores franceses e holandeses nos legaram uma cultura riquíssima da qual esta direita sequer demonstra conhecimento. Como Nicolas deixa claro na sua fala, a religião igualmente compõe, e como o mosaico da nossa cultura. Não se pode negar que a política se manifeste na cultura. O ser humano é um ser político por natureza, e essas relações se expressam em todas as áreas, inclusive nas manifestações culturais. Porém, isso é muito diferente de fazer política partidária para projeto de poder. Porém, tanto a esquerda como a direita usam e abusam da cultura, mais a esquerda, e religião, mais a direita, especialmente o meio evangélico para tal, enganando as massas para unicamente se locupletarem e atenderem demandas até transnacionais. A constatação é de que a direita não está nem aí para a cultura, pois dá trabalho, leva tempo para ocupar um espaço tradicional da esquerda. Muito mais fácil usar as massas das igrejas do Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, contando com os próprios para pregar a política nos cultos e eleger seus candidatos para o projeto de poder. Para coroar o tanto que é surreal a fala do Nicolas, ele diz que nossa cultura não tem nada de bom e mostra a doença da sociedade. Sim, a sociedade está doente, mas isso não tem a ver só com a cultura, mas com a destruição dos valores e princípios do nosso povo.
Claro que a cultura desempenha papel importante nesta questão, mas é um fenômeno mundial. É só observar o que vemos nos países ditos desenvolvidos tomados pela cultura woke, fato que ocorre também no nosso país. Em vez de aparecer um projeto de país que resgate valores e princípios, fortaleça nossa base cultural, nossa língua, nossa essência, apareceu uma direita extremista, ideológica, cujo discurso tem até uma fachada desse resgate, mas prega a eliminação do oposto, a destruição do dissonante, a aniquilação do outro como solução. Usa as armas daqueles que diz combater como única alternativa para esse embate ou combate. Nicholas revela que, assim como a turma que o acompanha, não conhece o próprio país, não valoriza verdadeiramente o povo brasileiro, é só discurso da boca para fora. Nós temos sim uma enorme produção cultural de norte a sul, ignorada por aqueles que se dizem patriotas. Mas estão mais interessados em nos vender e impor a cultura de outro país, aquele mais ao norte das Américas.